Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente, para o seu coração e para os seus olhos também. Por que será para os seus olhos? Mas a gente vai descobrir daqui a pouco, porque trouxemos aqui hoje um super renomado oftalmologista, mas tem que ficar até o final para entender o porquê que a Flávia falou isso para os seus olhos também. Que a oftalmologia tem a ver com a saúde mental. Será que tem alguma coisa a ver? Fica até o finalzinho, mas pra gente começar, roda a vinheta. Tinha que esquecer de apresentar para vocês quem está aqui do meu lado. É a doutora Flávia Sano, psiquiatra. E o Paulo Siqueira, psicólogo. Maravilhoso. Obrigado. E juntos nós somos o... Surtadamente. Surtadamente, toda quinta-feira aí, do seu ladinho, falando sobre saúde mental. Mas antes a gente não pode esquecer de falar do nosso patrocinador, né, Flávia? Sim, quem é o nosso patrocinador? É o Espaço Saúde do Vale Sul Shopping, que eles têm algo muito em comum com a gente aqui, Flávia, que é o quê? Incentiva a saúde mental e o bem-estar, assim como a Clínica Ethos, que é uma clínica de saúde mental e bem-estar. A Flávia está muito emocionada porque ela está muito empolgada com o tema de hoje. E o que tem a ver, né, Flávia? Oftalmologia com saúde mental, porque você falou ali no começo que esse podcast de hoje é além do coração e da cabeça. Eu acho que tem muito pouco a ver, mas o que esse oftalmologista renomado, bem-sucedido, veio fazer aqui hoje, veio falar sobre a sua própria vida, a sua própria saúde mental. Ele veio dar um depoimento, e existe coisa mais nobre do que isso? Então, estamos aqui hoje com o nosso doutor Adriano Biondi. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo convite. Tô gostando, tô gostando do começo. Tá gostando do começo? Você viu, né? Eu vou ler aqui o currículo do doutor Adriano Biondi para vocês saberem quem ele é, tá? É um médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e transplante de córnea. A formação dele, ele fez a graduação na Escola Paulista de Medicina e a residência médica na Escola Paulista de Medicina também, na Unifesp. Muito prazer. Prazer é meu. Obrigado, doutor. Prazer. Pode começar, deixa você começar hoje, Flávia. Então, doutor, a gente aqui realmente agradece muito, tá? Essa sua iniciativa de vir falar sobre a sua vida de saúde mental. E me explica, você estava me falando que você adora saúde mental, adora psiquiatria, lê muito, estuda muito, né, sobre isso. Queria fazer psiquiatria, né? Antes, quando estava fazendo medicina. Não, foi fazer medicina porque queria psiquiatria. Depois trocou para o oftalmo, ama o que você faz. Mas, assim, por que você gosta tanto desse tema? Acredito que porque a saúde mental impactou a minha vida de uma maneira inicialmente muito negativa. Quando eu era muito jovem, né, eu tive acho que é o tema que legal da gente conversar. Aos 16 anos eu tive depressão, né? E quando eu tive a depressão, eu estava inclinado, assim, em termos de carreira, em termos de vocação, em termos de que eu queria fazer para a vida, uma coisa muito ligada à engenharia. Eu queria desenvolver, na época eu tinha um projeto, eu queria fazer um jet ski meu, eu tinha na garagem da casa dos meus pais, aquela coisa, fazia ETEP, né? Fazia mecânica na ETEP. E aí eu me deparei com um desafio. Não estava bem, comecei a me sentir diferente e tal, enfim. E o que aconteceu, né? Naquela época, eu acho assim, faz bastante tempo isso, né? E não era como hoje, que você fala de saúde mental de uma maneira muito... Aos 16 anos, isso faz uns 20 anos atrás? Exatamente, mais de 20 anos atrás. Então, assim, eu não tinha a menor ideia o que era depressão, o que era ansiedade. Imagina, hoje a gente fala, as pessoas estão ansiosas, estão deprimidas. O que estava acontecendo com um menino de 16 anos? 16 anos, que ficava assim, perdeu a fome, não queria ir nas festas, não queria praticar esporte. Isso começou a assustar meus pais, né? Eu era uma pessoa que tinha iniciativa, tinha um monte de coisa, e o Adriano não está bem e tal, e foi levando. Mas aquilo, para mim, internamente, era muito sofrimento, porque eu tinha insônia na época, não dormia bem, eu ficava exausto, eu tinha uma fraqueza, que era uma coisa que eu achava que eu ia morrer, né? Então, a minha fantasia naquela época era assim, nossa, eu tô com uma doença, eu vou morrer.
Eu imagino que para um adolescente, né, que assim não tem conhecimento de quase nada da vida, tá assim num sofrimento desse, né, sem entender o que pode ser, naquela época nem imaginava. Hoje não, os adolescentes talvez, né, Hoje é mais logo vão fácil, pensar né? que possa ser uma depressão. Ainda é difícil. Imagina naquela época que naquela a informação época, não tinha. assim, chegava até pensar em, acho que é melhor não viver. Chegou a pensar assim Não, também? nunca pensei. Não? Isso é uma coisa que, até tentando lembrar, fazendo reflexões, eu nunca pensei em suicídio, nada disso. Mas eu sofria porque a minha depressão, ela tinha uma característica muito somática. Era muito somática. A minha depressão, ela me dava fraqueza. Eu ficava fraco. Então, essa fraqueza me tirava um pouco daquele coisa de querer praticar esporte com moçada, aquela coisa. Eu ficava meio fora um pouco disso daí, nesse período que eu fiquei com depressão, né? E isso aí, por muito tempo não, eu acho que por meses, eu não sabia comunicar isso, não sabia falar, olha, eu não estou bem assim. Quanto né? tempo você acha que demorou para você começar a ter depressão e até ter os primeiros socorros? Uns 6 meses, mais ou menos. Uns 6 meses foi assim, um período bem difícil para mim, né? Até que um dia, começa aquela coisa, vamos levar no médico, né? Então levou num clínico, o clínico faz exame de sangue, os exames normais, né? Não tinha nada metabólico, nada de errado. Bom, vou fazer, faz um raio-x, aquelas coisas, vai né? Passando vai escaneando a pessoa, né? Uhum. Aí eu passei por uma clínica, era muito experiente na época, ela falou assim, falou para meus pais, eu acho que o Adriano pode ser que ele esteja com alguma coisa assim, falou depressão, foi a primeira vez que pintou a palavra depressão. Eu recomendaria passar com um psiquiatra. E aí, naquela época, o preconceito devia ser enorme, né? Com a Então, palavra psiquiatra, depressão. Então, eu acho que era mesmo. Eu não lembro de ser, mas eu acho que era, assim, né? Porque, agora, nesse ponto, eu tive um apoio muito bacana dos meus pais. Assim, né? Vamos levar. Quem que é o psiquiatra, assim, da sua confiança? Aí, nos recomendaram um médico excelente que prontamente me atendeu. E, assim, foi muito legal, Flávia, assim, que eu lembro direitinho. Foi uma sexta-feira, agenda cheia. Não tem horário? Não, vou fazer um encaixe para o seu filho. Pede para ele vir aqui no final da sexta-feira à noite que eu vou conversar com ele. E aí eu me lembro direitinho que eu estudava na ETEP na época, né, como eu falei para vocês, fazia mecânica. E foi a primeira terapia que eu fiz na minha vida. Foi assim, um encaixe no final de uma semana normal minha. Eu saí da primeira sessão de terapia decidido a mudar de escola, para começar. Então, assim, ele no final da terapia, na primeira sessão, ele falou assim, Adriano, o que você está fazendo na ETEP? Fez uma pergunta e eu não sabia responder. Eu não sabia responder, né? Eu falei, eu tô lá porque, enfim, porque eu decidi estar lá. Mas não tinha uma resposta, porque eu quero estar lá. Você já pensou em ir para uma outra escola? Você já pensou em mudar? Eu falei, não, nunca pensei. Mas eu lembro que ele mexeu nesse ponto e aí eu decidi, assim, na segunda-feira mudar de escola. E aquilo me deu um alívio, eu me senti bem tomando uma decisão. Né? Foi a primeira decisão que me levou para a medicina. Né? Você vê que a coisa começa... E aí eu comecei a me tratar, eu comecei a tratar com o psiquiatra com terapia. Isso foi uns 2 meses, uns 3 meses, com uma melhora razoável, até que chegou um dia que ele chamou meus pais e falou assim, olha, eu acho que o Adriano precisa ser medicado, né? E me propôs, eu falei, claro, vamos tomar medicação. E eu fui medicado com um antidepressivo, né? Na época era o Anafranil. Né? E quando eu tomei o Anafranil o primeiro dia, eu não me senti bem. Me senti mal, uma rigidez muscular, uns sintomas colaterais ruins. Aí eu fiquei desesperado. Falei, putz, grilo, agora que eu vou morrer mesmo. Né? Tomando remédio está piorando. Né? E aí eu lembro, a minha mãe ligou para o meu psiquiatra, falou para ele isso. Ele falou, Rosana, fica tranquila, eu sei o que eu estou fazendo. Amanhã ele vai tomar de novo. Né? E tomei o segundo dia, tomei o terceiro, tomei... Uma semana depois, eu comecei a me sentir um pouco melhor. Uma semana depois. 2 semanas depois, eu estava muito melhor. 1 mês depois, eu não sentia mais
praticamente os sintomas de fraqueza. Eu estava com uma vitalidade renovada, E eu falei, o que é isso aqui? Né? Eu fui num médico ali, ele me medicou, eu tô me sentindo outra pessoa e eu admirei aquilo lá. Então, mas imagina, naquela época, um menino de 16 anos, né? De repente entender que é medicina, né? A psiquiatria é medicina. Medicina, para mim, até aquele momento, Flávio, era o quê? Era pediatra. Eu só tinha experiências com médico até 16 anos com pediatra, porque as doenças que eu tive foram doenças da infância, né? Dor de barriga, gripe, não sei o quê, se machucar, tomar injeção, vacina, aquela coisa toda. Mas eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, nada grave, nunca tinha passado. O primeiro desafio de saúde que eu tive foi uma depressão, né? E como é uma coisa muito, né, ela mente pra gente, é uma coisa que não é exatamente palpável, né? Mas para mim era palpável, porque eu sentia na pele o que era a depressão. Vocês sabem disso. Sim. Vocês trabalham... Essa falta de energia. Vocês sabem com seus pacientes. Você vê o tempo todo isso. Eu já passei por uma depressão e Você realmente a gente sabe como que é. É na pele, é na pele. A cor não é tão bonita, o cheiro não é tão bom. É tudo acinzentado. É tudo né? acinzentado, a coisa fica assim, a perspectiva é curta. E aí, junto com fraqueza, aí você tem que escutar aquelas coisas, tipo, mas não tem gratidão, sua vida é tão boa. Tá, merda. Aí você... Não, acho que com 16 anos você deve ter ouvido muito, não dos seus pais, mas de pessoas assim, esse menino deve ser mais vagabundo, hein? Não é falta de vontade de levantar dessa cama e fazer não dá alguma valor coisa. pra vida que tem e tal. Isso aí tem tudo, né? Tem tudo. Porque eu tinha uma vida boa, meus pais super esforçados, não tinha nada para reclamar. Você fala assim, não, eu fico deprimido porque a minha vida é ruim. Nada, minha vida era ótima. E esse é o problema, esse é um burden maior ainda nas suas costas, porque você fala, você tem tudo, né? Você está sendo assim bem amparado, você mora num país com liberdade, você pode exercer a religião que você quer, você pode exercer a política do jeito que você quer, tal, é um país aberto, mas você está se sentindo mal desse jeito, né? Então é um peso grande, né? Mas no meu caso, como eu acho que eu tive esse amparo, tanto do ponto de vista familiar, né? Meus pais, sou muito grato a eles por isso, mas também fui bem atendido, fui bem conduzido, foi relativamente rápido. Mas o que pegou para mim assim de positivo nessa história é que eu melhorei, né? E quando eu melhorei, eu comecei a admirar muito a ciência mental, né? E comecei a falar, eu quero entender isso aqui. E aí eu derivei a minha carreira. Então, assim, eu sou muito grato à minha depressão. Você entende o que eu estou falando? Porque, assim, hoje eu faço oftalmologia, né? Fiz a medicina por conta da minha depressão. Não, eu tenho certeza absoluta que eu não teria feito se não tivesse tido esse evento aos 16 anos. Então, ela definiu a minha carreira. E, em última análise, definiu minha vida, porque a minha carreira definiu um monte de outras coisas, um monte de... né? E como isso aconteceu lá atrás, eu percebi isso com uma clareza incrível. Hoje, olhando, né, em retrospectiva, para mim, eu tenho uma certa gratidão por esse processo todo. Agora, não quero voltar, né? Porque é um sofrimento desgraçado, né? É uma coisa que nos ensina, mas que a gente não quer viver de novo. Não. Você foi a mesma coisa, né, Paulo? Foi. Pela depressão, você foi fazer psicologia, né? Então, Exato. Mesma coisa. Sim. É isso. Define a gente, né? Mudei de profissão, era professor. De tão forte que é, de tanto que pega pra gente. E é um desafio muito forte, né, Paulo? Porque você se vê, às vezes, mesmo com amparo, é uma coisa que você tem que vencer. Você tem que se reequilibrar, né? Então, está faltando, às vezes, alguma coisa ali que você precisa colocar em ordem, mas você passa meio que sozinho, meio solitário, né? Exato. E as pessoas, quando a gente fala, as pessoas acham que é fácil. Eu lembro que uma vez eu postei um vídeo no Instagram falando sobre a minha experiência, falando que a depressão, para mim, falei a mesma coisa. Para mim, a depressão foi um presente, porque ela deu uma guinada na minha vida, um giro assim, virou minha vida de ponta cabeça, que eu tive que mudar, que eu tive que ressignificar, e falei da experiência. E umas 2 pessoas falaram assim, falar é fácil, nossa, não estou entendendo como que os psicólogos hoje vêm com essa motivação, tudo mais.
E daí eu fiquei falando, gente, não é que é fácil. É que o cada doutor um... falando aqui parece que é fácil. Parece, né, se resumindo em pouco tipo, tempo, parece que foi assim, né? Mudei o meu mindset. Você tá aqui. falando aí que então você é grato à depressão, porque você... Então não deve ter sido depressão. Então não foi depressão. Se levantou fácil na depressão. A depressão acaba com você e você não levanta nunca mais. Você não teve vontade de se matar, então não era tão grave. Não, foi pesado. E assim, agora, eu fiz escolhas, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a me tratar, teve um dia que foi muito interessante. Eu tenho um primo, meu primo irmão, né? O André, é um cara, me ajudou muito naquela época. E eu lembro uma vez, um final de semana, ele falou, Adriano, vai ter a gente vai se encontrar com os amigos numa chácara, vai passar um dia lá, tal, me chamou para um churrasco. E eu estava já meio que me tratando, mas eu não estava medicando ainda. Eu estava só fazendo terapia naquele momento. Eu estava melhor, a terapia já estava me ajudando bastante, mas eu não estava me sentindo fortalecido, estava num processo de melhora, né? E a gente foi um encontro... foi um churrasco, e aí tinha vôlei, aí era do lado do rio, aqui do Rio Paraíba, então ele tinha um barco, o pessoal esquiava no rio. Foi um dia que tinha muito sol aquele dia, então eu joguei vôlei, andando de barco, esquiamos, nadamos no rio, e eu já estava um pouco melhor. E tomou sol, teve muita atividade física. No dia seguinte eu estava muito melhor, muito melhor. Eu estava meio paradão, né? Uhum. Aí eu já comecei a perceber algumas coisas. Por exemplo, percebi que o sol me fez muito bem. Percebi que o esporte me fez muito bem, que eu fiquei o dia inteiro lá jogando futebol, jogando vôlei, né? Fez bem pra caramba. Então, dali pra frente, eu casei com o esporte. Eu nunca mais deixei de praticar esporte. Nunca mais na minha vida. Então, assim... o esporte, depois da minha depressão, depois desse dia especificamente que eu me senti melhor, eu casei com o esporte. Tanto na faculdade, eu competia. O que você fez ou faz de esporte? A Flávia é atleta também. Então, eu faço... Não, mas você já foi atleta. Ele é irônico comigo. Não, a Flávia treina. Ele gosta de fazer isso. Eu sei que isso. você treina, Flávia, mas assim, você já foi atleta, que você já me falou Eu já também, nadei, era. Sim. Mas eu não faço maratona igual você fica... Não, mas eu não faço maratona também. Você faz? Não faço. Eu acho que assim, quando você... a gente percebe o quanto o esporte, o quanto o estímulo muscular, o estímulo de movimento faz bem para o cérebro. Sim. Né? De uma maneira... E hoje a ciência está explicando tudo isso daí, né? Cada vez mais, né? A gente vê os científica. BDNFs da vida, né? Todos os peptídeos, as miosinas, tudo que os músculos produzem, passam a barreira hematoencefálica e melhoram o cérebro. Hoje a gente sabe, mas lá atrás era intuitivo, era uma coisa, eu estou percebendo melhora. Aí comecei a pôr frequência nisso, me sentia melhor e aí eu já estava tratando, aí eu já estava tomando medicação. Quando eu tomei o Anafranil, eu engordei. Eu engordei 15 quilos na época. Nossa, fiquei maior, fiquei mais inchado e tal. Aí foi um motivo a mais para fazer esporte, para praticar mais. E aí, nesse pedaço ali da minha vida, eu fiquei tão encantado com a psiquiatria que eu falei, é isso que eu quero fazer. Como fazer você. Medicina. Sim. Fui fazer medicina. Uhum. E aí fiz o vestibular, passei em medicina para fazer psiquiatria, né? E comecei a estudar. Eu lembro que no segundo ano, que tinha muita bioquímica e tal, tudo que envolvia neurotransmissores, tudo que envolvia o metabolismo cerebral, eu devorava, eu adorava, porque eu sentia aquilo lá, eu já tinha tomado antidepressivo. Na hora que tinha a farmacologia, começava a falar dos inibidores, de recaptação de serotonina, nossa, eu sei, isso aqui eu sei como é que funciona e tal, porque eu já tinha passado por tudo aquilo. Sim. Aí, efeitos colaterais, engordei também, né? Então você vai vendo aquilo lá. Nossa, mas como que a oftalmologia deu uma flechada assim no seu coração e te tirou dessa paixão? Algumas coisas vão se engrenando, né? Na faculdade eu nadava, assim como você, né? Você nadava também. Então, eu nadava na equipe da Escola Paulista e tal. E uma vez eu estava no 4º ano e aí eu sempre quis fazer a psiquiatria, mas eu sempre gostei também de cirurgia. Eu sempre gostei de pôr a mão e mexer e cortar e tal. E aí, no 4º ano, eu estava no Hospital São Paulo, o centro cirúrgico lá no 5º andar. Eu estava andando e numa das salas cirúrgicas, um amigo meu de equipe de natação estava operando uma cirurgia de catarata. Ele era residente de oftalmologia.
Ele estava fazendo uma cirurgia de catarata. Ele estava operando, era o Fred. Eu olhei, ô Fred, posso acompanhar a cirurgia com você? Aí ele falou, claro, entra aí, Biondi, pode entrar aí. Entrou e o microscópio tinha o que ele estava operando e tinha o Carona, que é aquele microscópio acessório para ensino, né? Sim. E eu olhei assim, na hora que eu olhei, é isso que eu vou fazer. Ali. Aquele olhar realmente... Não, eu olhei, ele tava tirando a catarata, assim, tava tirando uma catarata, assim. Eu tava no 4º ano. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu achei a cirurgia linda, 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 assim, no microscópio ao vivo, ali, aquela coisa e tal. Eu achei lindo. E aí eu comecei no 5º ano a estudar muito oftalmologia, participei dos Grand Rounds que tinham lá na escola, fui me envolvendo, fui estudando outro assunto, tal. Nessa época depressão já era uma coisa bem superada. E aí eu fui me envolvendo, prestei para oftalmologia, passei oftalmologia, fiz residência. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais pela oftalmologia. E se especializou logo em catarata? Fui fazendo segmento anterior, que a gente chama, né, catarata. Aí depois fiz uma subespecialidade em transplantes. Aí, putz, fui morar em São Paulo, fiquei morando em São Paulo 20 anos e lá trabalhei bastante. E em São Paulo tive a oportunidade de trabalhar bastante com transplante, lá no Hospital Albert Einstein. Eu fui me envolvendo, acabei coordenando o programa de transplantes de córnea do Einstein por 10 anos. Nossa. Então, fiquei muito envolvido com transplante. Inclusive, antes de chegar aqui, eu estava resolvendo uma questão de transplante que chegou córnea para o paciente, então tá ligando para anestesista para fazer a cirurgia agora no final de semana, porque chega tecido, você não sabe quando que chega, quando que tem. Assim como qualquer outro órgão, tem que ser rápido também? Não. Transplante de córnea dá para você preservar o tecido. Você consegue fazer não com tanta urgência e consegue fazer mais devagarzinho. Mas tem que mobilizar o paciente. E a minha paciente, chegou para a paciente, ela está nos Estados Unidos e aí vai para outro paciente. Então, assim, a coisa é dinâmica. Sim. Mas nessa época, eu fui percebendo cada vez mais que o esporte ele era importante para a minha saúde mental, não só para a saúde física, né? Mas para a saúde também. mental. E aí isso aí já olha só como é que é, né? Aos 16 anos eu tive um episódio de depressão. Eu não sei se foi aos 36, 37 anos eu tive outro episódio de depressão. E aí eu já estava no momento que eu estava naquela fase de muito trabalho. Trabalho. E aí foi um episódio completamente diferente do primeiro. Ele foi muito mais ligado à ansiedade. Né? Foi um período de muita ansiedade, comecei a ter um pouco de insônia, estresse, eu estava mais gordo, estava fazendo pouco esporte, trabalhando muito, muita responsabilidade, viajando muito para lá e para cá. Foi difícil perceber a segunda vez? Eu demorei um pouco porque os sintomas eram diferentes. Eu não tive era essa falta de fraqueza, não. Eu comecei a ter medo. Eu comecei a perceber que eu tinha medo. Por exemplo, eu surfava e eu gosto de náutica. E eu começava assim, na época eu tinha uma lancha, né? E eu começava a falar assim, o mar não tá bom hoje, não vamos ficar aqui pertinho, né? Coisa que eu pegava, saía longe, assim, eu começava, não, vamos ficar aqui, porque ali o mar não tá legal. Aí, de repente, eu começava, vai chover, não vou sair. E daí, um dia, eu percebi que eu estava com medo, eu moro no elevador alto, né? O meu elevador tinha uma época que fazia uns barulhos. Eu comecei a ter medo do meu elevador. Eu comecei a falar, não tá certo isso, eu tô ficando meio fóbico, né? E aí eu procurei de novo o meu psiquiatra. E falei, olha, tô num período que estou estressado, tô acordando mais cedo. Eu sempre fui dormir nhoco, gosto muito de dormir, adoro dormir. De repente, eu começava a dormir... acordar às 6 da manhã, daqui a pouco 5:30 da manhã, daqui a pouco 5 da manhã. Opa, não tá normal, né? Demorando um pouquinho mais para dormir. E eu já tinha noção que isso aí eram alguns, né? Sintomas indiretos, assim, de ansiedade, né? E aí eu tive de novo algumas somatizações, alguns sintomas somáticos. Formigamento, extremidade, né? Nos pés formigava. Aí eu falei, puxa, o que é isso aqui, né? Aí procurei um colega, ele começou a fazer anamnese comigo e falou assim, Adriano, você está, acho que num quadro aí ansioso, né? E
vamos cuidar disso daí. Daí pediu os exames todos no lugar, tudo certinho. Aí ele propôs eu tomar de novo um antidepressivo, aí mais com um perfil ansiolítico, né? Mesma coisa, tomei, tirou com a mão, fez assim, voltei a surfar, voltei a navegar, elevador entrava, se fazia barulho, eu nem escutava, fazia o que tinha que fazer. Ah, outra coisa, comecei a ter medo de voar, medo de pegar avião. Sim. Né? Eu voava, nessa época eu viajava muito. Imagina, você está coordenando um programa de transplantes de um grande hospital. Toda hora você tem que estar em tudo quanto é congresso, tem que vai para lá, vai para cá, tal. Eu entrava no avião, ficava com a mão gelada. E eu sempre gostei de aviação, sempre gostei de voar, sempre gostei. E aí eu ficava tenso na hora de voar, começava a escutar o barulho do flap, eu ficava muito atento e tal. Poxa, ansiedade, né? E você fez psicoterapia ao longo desses... Fiz. Nessa época eu voltei. Então, fiquei um bom tempo sem fazer. Aí, nessa época, eu voltei. Eu fiquei uns 3 anos fazendo, assim. Com o psiquiatra? Eu fiz inicialmente com o psiquiatra. Aí, depois, eu voltei para o meu outro psiquiatra que parou de medicar, não medicava mais por uma opção pessoal e só fazia psicanálise. E aí, eu fiz psicanálise, adorei a psicanálise também. Sou um grande fã da psicanálise também. Porque também fiz e aí gostei do processo, uns 3 anos de psicanálise. Aí já fui... Aí nessa outra fase da vida, ali aos 37, 38, eu fui já ajeitando outros pontos da minha vida. Eu já percebi que eu estava trabalhando demais, estava, né, muito... E aí eu comecei a voltar a fazer algumas coisas que faziam bem para mim. Por exemplo... Atividade física. Né? E tomei uma medicação nesse período, eu acho que tinha um perfil muito mais moderno do que a primeira geração de antidepressivo que eu tomei, que foi a Anafranil. A segunda já foi o Estalopram. Foi muito mais brando, muito mais agradável tomar. Não ganhou 15 quilos? Não ganhei nada, fiquei o mesmo peso. Dava um pouco de sono, né? Ficava um pouco sonolento, dormia mais, mas era uma delícia, um baita sono gostoso e tal. Mas... De novo, uma delícia tirar a ansiedade. A ansiedade também saía assim, não vai embora a ansiedade, né? Eu vi o quanto eu estava ansioso. E é uma coisa curiosa, né? Ontem eu fui operar um paciente e como eu fico muito atento a essa questão da ansiedade, quando o paciente entrou na sala para ser operado, ele deitou e eu percebi ele muito tenso, assim, rígido, assim, e a gente ia fazer a sedação para operá-lo, né? Aí eu pedi para o anestesista iniciar a sedação com um perfil mais ansiolítico e depois aprofundar um pouquinho mais para iniciar a cirurgia. Ele começou, aí quebrou a ansiedade, logo no começo. O paciente mudou, assim, 1 segundo, e o paciente começou a falar, nossa, que legal, que bonito aqui. Mudou, ele não estava vendo nada daquilo, né? Ele só estava vendo aí o aparelhinho, né? Ele começou a ver tudo beleza naquelas coisas, porque ele tirou a ansiedade. Sim. Daí eu troquei uma ideia com ele, aí aprofundou a anestesia, ele dormiu, eu fiz a cirurgia, terminou a cirurgia, eu vi ele hoje, né? Pós-operatório hoje. Falei, e aí, como é que foi? Nossa, Adriano, que delícia que foi aquilo lá. Que delícia de cirurgia. Que cirurgia. Eles perguntam, eu falei, porque a sedação tira a ansiedade, sim, né? Sim. E aí eu falei, nossa, que armadura que ele está vivendo, né? Ele está vivendo uma armadura de ansiedade, ele nem sabe. Hoje eu conversei com ele sobre isso. Contei do meu quadro, né? E eu já fiz isso, Flávia, com muitos pacientes. Olha que legal. Você não deixou de ser um psiquiatra, é um oftalmologista psiquiatra. Eu sou falador, sou curioso, né? Só não medica, mas encaminha lá, não já medico. percebe o paciente. Não, mas eu sou curioso, eu percebo, eu converso muito. Eu não gosto de atender rápido, eu gosto de atender devagar. Eu seguramente, se eu fosse fazer um shift de carreira, eu ia fazer alguma coisa relacionada a isso. Mas você escolheu bem, viu? Porque, dinheiro aí é oftalmologia. Oftalmologia não, ela muito remunera mais bem. Do que a psiquiatria, remunera viu? bem. Eu acho que é psiquiatria, viu, doutor? Acho que os psiquiatras hoje estão... Eles não têm agenda, né? Não tem. Assim, quem sofre mesmo é o psicólogo. Eu acho assim que a saúde mental, como ela foi desmistificada, né? A gente passou a falar sobre isso claramente, até porque é epidêmico, né? A ansiedade hoje, ela é epidêmica, né? É um problema de saúde pública, né? Sim.
E problema Mas eu das acho que empresas a também. melhor fase que o psiquiatra está assim, em relação à questão financeira é a atual, que tem menos preconceito, que as pessoas têm valorizado mais. Claro. Assim, a residência é mais disputada, né? É mais hoje em dia. disputada, porque... Só que mesmo assim não chega a ser igual, acho que um oftalmo. Estamos tendo aqui uma briga. Não, ó, É brincadeira. as coisas são muito sinérgicas, né? Eu vejo, assim, hoje eu conversei com ele, fiquei conversando, eu acho que ele vai procurar um psiquiatra ou um psicólogo seguramente, porque ele entendeu que ele tem ansiedade, porque ele não estava entendendo. Eu falei, a esposa falou, nossa, você está falando tudo e eu estou percebendo, é isso, você está traduzindo, eu percebo, ele tem... Eu falei, calma, você tem um pouco de ansiedade, eu acho que tem que tratar, é tratável, né? É endereçável, isso você não precisa sofrer tanto, e isso, mas ele teve como é que fala, uma amostra do que é viver sem ansiedade, porque ele foi sedado, né? Ele foi medicado. Então, eu vejo isso como alguma coisa meio libertadora para as pessoas. Né? E você percebe que isso para você é um diferencial como profissional? Assim, eu acho que sim, como ser humano, porque... Como ser humano. Porque, assim, eu tenho pessoas na família que têm, assim, problemas semelhantes. Já tive tios, por exemplo, que eu conversando com ele, eu falo, tio, posso sugerir, passa num profissional, né, para ver isso daí, porque tinha comportamentos, aí depois ele me liga 2 meses depois, nossa, eu passei, realmente, estou fazendo terapia, melhorei pra caramba, primos. Então, assim, você vai compartilhando a sua dor, né, seu sofrimento, e as pessoas, nossa, eu também percebo isso, eu também tive isso daí, eu também tive medo, também tive isso. E o que eu posso dizer, assim, com toda a segurança do mundo, é que essas coisas são endereçáveis, são tratáveis, né, administráveis, vamos dizer assim. Mas exige um pouco de decisão, exige um pouco de esforço, né, exige investimento, porque você precisa ter tempo para fazer isso, você precisa ter recurso financeiro para fazer isso, você precisa ter uma série de coisas para você... Tem que ter mudança de vida, né? Tem que ter mudança de vida. Alimentação, né, por exemplo, a gente está falando de esporte. Outra coisa, alimentação. Eu sei os alimentos que me fazem mal. Quer um exemplo? Eu amo café, adoro café. E eu seguro a onda, eu não fico tomando café muito. Porque como eu já tive quadros de ansiedade, eu falo, isso aqui vai despertar Desperta mesmo. O dragão da ansiedade. Não vou deixar o café controlado, então eu tomo menos. Mas tomo menos. Né? E tem os pontos que ao longo do tempo eu fui também aprendendo. Né? Eu fui aprendendo algumas coisas. Assim, uma delas foi bem recente, inclusive, que aliás eu fiquei bem feliz. Não sei se como é que está o nosso tempo aqui, mas é uma coisa que eu... Então, a conversa está maravilhosa, mesmo. mas a Karen, chata, já veio falar. Já veio falar, Flávia? Já. Nossa, Karen. Já faz um tempo eu não falei nada para vocês, eu fingi que não vi. Sim, mas, sim. Porque assim, teve um parênteses, né? O ano passado eu fiz um teste para ver como é que era a minha produção de uma enzima MTHRF, né? E deu que eu tenho uma diminuição da produção da MTHRF. Isso tirou um baita peso das minhas costas, porque quando eu fiquei sabendo que eu produzo menos o metilfolato, né? Eu converto menos o ácido fólico, eu passei a repor o ácido fólico. E aí eu senti que meu sono melhorou. Melhorou bastante? Melhorou bastante, melhorou. E lá o teste genético deu uma alteraçãozinha e eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da minha filha. Eu fiz da minha filha, tem 7 anos. Deu também. Deu também? Deu. Comecei a repor metilcobalamina e metilfolato para ela. Ela mudou. 2 semanas depois que eu comecei a repor, ela tinha medo de andar de bicicleta. Ela falou, papai, quero andar de bicicleta. Um dia ela mudou a atitude dela. E agora eu vou propor para minha família, para todo mundo fazer. Ele está falando da avaliação farmacogenética. Isso. Então o pessoal vai ficar, nossa, mas o que é isso? Assim, Como fazer? São coisas assim que a medicina, a ciência está chegando, ela está explicando um pouquinho mais as coisas, né? Mas, enfim, né? Eu acho que tudo pode ser feito, a gente pode passar por dificuldades na vida e essas dificuldades, no fundo, vão fazer nós ficarmos mais fortes e encontrarmos caminhos novos para resolver aquele problema. E resolve. Doutor, pode falar. Uma coisa que a gente está finalizando, mas uma coisa assim que eu queria
aproveitar, né, dessa ocasião, é que eu acho que muitas pessoas, quando uma pessoa é bem-sucedida, quando uma pessoa assim tem uma funcionalidade muito boa, as pessoas elas não acham que ela possa ficar depressiva, né? Então assim, a sua presença aqui é muito legal para demonstrar que qualquer pessoa pode ter quadros depressivos, pode adoecer mentalmente e daí, né? Você pega, faz um tratamento e até melhora mais a sua vida depois disso. Então, que não existe, né, nada que diferencie uma pessoa da outra que ela possa adoecer em saúde mental, né? Sim. Então, isso é importante. Que tá tudo bem, às vezes, tá não tudo estar bem, bem, né? Posso Sim. buscar ajuda, posso ser cuidado. Mesmo quando quem cuida também pode ser cuidado, né? Sem dúvida. E eu acho que a depressão também ela é um mecanismo bem subjacente de você se recolher para resolver problemas complexos, né? E você ter uma interiorização, você se olhar mais com cuidado maior. Você vê, no meu caso, eu mudei a carreira, mudei um monte de coisa. E ela tem esse propósito, também pode ter, né? De falar, o que não está legal? Vamos mexer Sim. né? Sim, E para frente, né? Acho que sim. Um sinalizador, né? Doutor, acabando aqui, infelizmente, né? Infelizmente. Nosso episódio de hoje. Para o pessoal de casa, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem acabou de assistir nosso episódio? Olha, eu acho que a mensagem é essa, que eu acho que para quem tem esse sofrimento, né, as pessoas às vezes passam isso muito sozinhas, né, eu diria que passa, primeira coisa, isso aí pode ser transitório, né, tem meios de melhorar, tem que olhar sim quem vai te ajudar a melhorar, às vezes com apoio profissional é muito melhor. É importante ver todos os aspectos, né? A sua alimentação, como é que está, a atividade esportiva, como é que está, e aproveitar para tirar disso uma coisa melhor para a sua vida, né? A dor, ela pode ter um valor para você. Você vai encontrar algumas respostas e você vai caminhar para um ponto mais alto da sua vida. Eu acho que esse que é a minha mensagem. Muito bom. Doutor Adriano, me fala onde o senhor atende, na verdade, na Oftalmocare, né? Não quer falar um pouco? Sim. Eu atendo hoje na minha clínica, ali na Oftalmocare, e a minha área de atuação é mais essa mesmo, né? Em termos de cirúrgica, de transplante, e cirurgia de catarata, também de cirurgia refrativa. Amo o que eu faço, estou à disposição. E sou conversador. Você viu que eu acho que não deixo vocês falarem. Eu fiquei falando demais. Mas eu tô amando, assim. Fiquei até quietinho porque eu tô amando. Eu sou falador. Foi bom mesmo. Que bom, que bom. Eu sou falador, assim, nas consultas também, lá no consultório, mesmo tratando a parte mais ocular, eu também converso. E, enfim, eu gosto de fazer isso daí. Sim. E redes sociais? Tem? Sim. Eu tenho um Instagram muito modesto, Dr. Adriano Biondi. E Oftalmocare também deve ter, né? Tem Oftalmocare, né? Tem o nosso site e o Instagram também. Oftalmocare com PH. Oftalmocare com PH. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre isso, adoro conversar sobre isso e foi um prazer mesmo. Obrigado pelo convite. Vocês estão... O prazer foi nosso. Foi nosso, totalmente nosso. Gente, aproveitando aí que você está assistindo o nosso episódio de hoje, não esqueça de curtir, comentar também, né, Flávia? Porque quando você comenta, a gente percebe aí, a gente gera uma conexão com você. Também apertar o sininho, porque quando você aperta o sininho, sempre vai ativar as notificações para você saber, lembrar que toda quinta-feira tem um episódio novo. E também seguir a doutora Flávia Sano, aonde? @doutora Flávia Sano. No Instagram ou @psi_paulo_siqueira. E também a gente não pode esquecer, nós estamos aonde agora, Flávia? No TikTok. No TikTok. @surtadamente. @surtadamente. Então, gente, vocês viram aí, tem bastante coisa para você seguir aí, muita informação e legal. Então, até semana que vem, às 18 horas, a gente encontra com você. Um abraço. Beijo, gente. Beijo, Tchau. Tchau, tchau.